Olá, meu nome é Dr. Shunamin, sou aluno da FIAP de pós-graduação em Inteligência Artificial para Devs, turma 9 e ADT 2026. Vou apresentar agora meu Tech Challenge fase 1, onde vamos resolver o problema para os profissionais de saúde que atendem casos de violência doméstica e precisam identificar rapidamente se uma vítima sofreu uma violência sexual para que possa determinar e encaminhar casos urgentes previstos no protocolo do Ministério da Saúde, como profilaxia de HIV, contracepção de emergência e exames forenses. Para isso, utilizamos os dados reais do SINAM, Sistema de Informação de Agravos e Notificação do Ministério da Saúde. Com a notificação de 2010 a 2025, o período. O objetivo do modelo é estimar a probabilidade de violência sexual em cada caso, auxiliando o profissional da triagem, em casos de hospitais e clínicas. Os modelos comparados nesse notebook, no nosso Tech Challenge, serão Handle First, CG Boost, Logistic Regression, e vai ser importado quatro arquivos zipados, que são extraídos, carregados e concatenados em um único data frame, eh, chegando a centenas de milhares de registros. Em seguida, filtramos apenas os registros vítimas do sexo feminino, que é o público-alvo do estudo. No caso, eu vou fazer somente de um, porque os dados são muitos registros e a memória não contemplou a execução da gravação e da execução do notebook. Com isso, eu não conseguia fazer a gravação do vídeo. Por isso, eu vou reduzir a apenas um arquivo, apenas para demonstrar a estrutura do meu notebook, como foi feito e a modelagem como foi desenvolvida. Vamos executar. Essa primeira célula tem as funções que são distração, leitura e concatenação. A próxima célula é a que faz a importação em si. Ela já está saindo e carregado. Como são apenas um, foi rápido, mas quando eu fiz com os quatro arquivos zipados, que são 16 arquivos no total, ele ficou muito mais demorado. Vamos dar uma olhada nesses dados. São 260 colunas, são 128 do tipo float, numérico, 24 objetos, que são strings ou datas, caracteres ou datas, e 108 numéricas também em 64. Aqui podemos ter a ideia de agrupamento de registros por sexo, e vemos que a maioria é de vítimas do sexo feminino, 66 ignorado, e 32.481 são do sexo masculino. Como nosso alvo é sexo feminino, vamos fazer um filtro e cópia dele. Agora temos nosso dataframe somente de dados de notificação de vítima do sexo feminino. Aqui podemos ver algumas colunas como estão os tipos. Agora vamos fazer a nossa análise exploratória de dados, a EDA. Vamos rodar os dois gráficos. E primeiro podemos ver que tem muitos campos ausentes, alguns chegam a mais de 50%. É um desafio real com dados da saúde pública, né? Segundo o perfil
etária das vítimas mostra concentração em mulheres jovens, aqui podemos ver, mulheres jovens, eh, entre 15 a 35 anos, a idade de distribuição, né? Aqui, nessa faixa aqui, quantidade de frequência. É nesse miolo aqui que entre 15 e 35 anos que tem maior frequência. E a violência física é a que mais prevalece sobre o violência sexual. Mas a violência sexual ocorre com frequência significativa também, o que justifica o uso do ML para justificar esse padrão. O agressor, na maioria das vezes, podemos ver aqui, é do sexo masculino e tem vínculo com a vítima. Conforme mostra aqui a barra, geralmente é o companheiro ou cônjuge. Aqui mais estatísticas descritivas, né? Nossa idade, outras vezes. Essa, assim, categoria mostrou quantidade de ocorrências, quando não foi, ignorados. Local de ocorrência, os top 5 são a residência, a via pública, ignorado. Vamos para o pré-processamento. Aqui mostra a categorização que nós fizemos, porque a nossa variável-alvo é o campo sexo, vai ser o sexo, que é a violência sexual. É, onde vai ser se houve violência, vai ser binário. Se houve violência, zero, caso contrário. E os registros binários vamos remover a não contaminar o nosso modelo. As variáveis numéricas como idade, calculada da vítima, serão nossas features selecionadas. Variáveis binárias, indicando co-ocorrência de outros tipos de violência física, psicológica, tráfico de pessoas e fatores como uso de álcool pelo agressor e recorrência. E também vamos ter variáveis categóricas eh, como gestação, raça, escolaridade e local de ocorrência que receberão um on-off encoding. Para valores ausentes, vamos utilizar o Simple Imputer, com estratégia de mediana. Escolha robusta e outliers, muito comum em dados de saúde. O Richmap de correlação confirmou que a gente tem maior associação variável guiada que guia nosso entendimento. Para isso, vamos rodar os próximos tratamentos para mostrarmos o que foi explicado. Então, temos os 10, aqui foi feito o tratamento das categorias binárias, dos features binários e features categóricas. A análise do target, onde mostra que onde não ocorreu violência é a maior é, índice percentual de indicação e quando não, é, desculpa, é o contrário. Quando houve violência, é o 22,9% e 67% é quando não houve. Então ele está desbalanceado esse dataset. Isso aí para as outras, num volume proporcional de outros arquivos também, quando eu fiz uma modelagem que foi usado depois numa API para embarcada para uso por um sistema web que também foi feito, ela apresentava mais ou menos essa mesma proporcionalidade de desbalanceamento. Aqui a gente pode ver o shape.
Aqui os óleos dentes e a pós-imputação. Aqui temos a análise de correlações negativas e correlações positivas e o Rage Map dos top 15 fixtures mais correlacionáveis. Consegue ver claramente. As cores mais escuras é o que possui mais correlação. Agora vou fazer a separação da modelagem, onde foi feito 20% para teste e 80% para treino, onde que o treino ficou com 51.812 amostras e o treino ficou com 51.812 amostras e o teste 2.854. Aqui é a configuração dos modelos, onde foi colocado balanceado a classe para poder trabalhar e o log para trabalhar esse desbalanceamento no target. Já configurados, vamos rodar. Como são poucos dados, o a execução foi rápida, mas quando foi colocado os 16 arquivos, houve uma grande demora. Aqui, o comparativo das métricas. Aqui está o resultado das métricas. E no nosso projeto, a Recal e a F1 são as métricas mais prioritárias, e não a acurácia. Por quê? Porque no sistema de triagem clínica, o maior risco é o falso negativo, ou seja, o modelo que dizer que a vítima não sofreu violência sexual quando sofreu, isso pode atrasar ou impedir atendimento urgente. Já o falso positivo, que apenas gera um exame a mais, o que é isso, no caso, está ser menos grave. Vamos aqui então que o XG-Boost se destacou com o melhor equilíbrio entre Recal e F1. Score, além da maior área em relação à curva do ROC, o que significa que ele discrimina bem os casos positivos dos negativos em qualquer limiar de decisão. Agora vamos rodar a matriz de confusão. A matriz de confusão é uma tabela de 2 por 2 que mostra de forma detalhada onde o modelo acertou e onde o modelo errou. No nosso caso, temos duas classes: a não sexual, violência que não é sexual, e sexual, que é violência sexual, que é o nosso alvo de interesse, né? Então, aqui tem quatro quadrantes. O quadrante superior esquerdo é o verdadeiro negativo, o TN. Casos que não são violência sexual e o modelo acertou, e também não alertou, e no caso não alertou. O quadrante inferior, lado direito, essa parte azul aqui, trata-se do verdadeiro positivo, o TP. Casos de violência sexual que o modelo identificou corretamente, que é o mais importante. Ele identificou e realmente eram. No lado direito, superior, é o falso positivo. Casos normais que o modelo sinalizou que convivência sexual e deu um alarme falso. E no lado esquerdo, na parte inferior, é o falso negativo, caso de violência sexual que passaram despercebidos, ou seja, que é um ponto mais perigoso. Pelos nossos dados, podemos ver que é baixo esse falso negativo, que é bom, e ele está errando pouco, ele está deixando passar pouco. Os acertos, o verdadeiro negativo e o verdadeiro positivo, são a maioria, então, ou seja, o modelo está mais assertivo. Então, no caso, comparando agora com as matrizes de cada modelo, podemos ver que o XGBoost aqui realmente está um pouco mais à frente, pouca diferença, mas está fazendo a sua classificação do modelo melhor.
Resumindo, a matriz, o X de Boost, acerta mais quando importa e erra menos quando o erro custa caro. Isso é que queremos de um sistema de apoio de triagem. Porque o falso negativo é o maior risco aqui. Nesse contexto, a de triagem clínica, o falso negativo é o erro mais grave. Uma mulher vítima de violência sexual, sendo classificada como não sexual, significa que ela pode sair do sistema de saúde sem receber o acolhimento adequado, sem profilaxia, sem suporte psicológico, sem registro adequado. É por isso que demos especial atenção ao recal na nossa análise. O CGS Boost é apenas o modelo mais preciso. Ele é o modelo que erra menos nas situações onde errar tem consequências reais, né? Vamos rodar a curva ROC. Rodando a curva ROC, temos a coluna de verdadeiros positivos e taxa de falsos positivos. É, a curva ROC, essas duas taxas, são limiares de decisão de modelo, ou seja, mostra como o modelo se comporta independente do ponto de corte que você escolha. A linha diagonal pontilhada no modelo aleatório, essa linha, é, é um modelo que chuta. Enquanto mais a curva se afasta dela, dessa diagonal, em direção ao canto superior esquerdo, é o melhor modelo. Ao ser área de curva sobre a curva, resume um único número de 0 a 1. Ter um parâmetro, quando estamos na indicação do 0,5, o modelo equivale a um chute aleatório inútil. Quando chegar a curva chega a 1, quer dizer que o modelo é perfeito, indica todos os casos corretamente. E para o nosso projeto, o 0,8, igual ou superior a 0,80 já é considerado bom para já aplicar essas operações em clínicas, né? Em resumo, a curva ROC mostra que o XGBoost não é apenas bom no limiar padrão, ele é consistente melhor que qualquer cenário de operação, em qualquer cenário de operação, e o que é exatamente o que precisamos de um sistema de triagem, né? E agora temos depois da curva ROC, tem umas features de importância, o Gene Importance para o Handle First, que mostra a, a qualidade da petição, né? Quanto ele é, cada fit reduz a impureza nas árvores, em média, e o shape que mostra a contribuição de cada fit para cada petição individual, no caso, para o XGBoost e o Gene pertence para o Forest. E também o shape aqui mostrando outra magnitude de calor aqui. Bom, esse é o meu notebook. Fiz aqui, essa parte. Eu vou mostrar o modelo embutido nos sistemas. Aqui as duas aplicações, o lado esquerdo, um sistema web e o lado direito, uma API onde está aplicado o modelo embarcado. Então aqui seria o sistema que vai ser utilizado pela a clínica ou hospital, onde é baseado em perguntas, onde que a idade é, e algumas outras informações são utilizadas para passar para o modelo. Então vamos preencher.
e ele dá a predição. Aqui ele deu praticamente quase certeza que houve uma violência sexual, onde o profissional vai poder ver pelo sistema percentual e também o sistema mostra os protocolos que têm que ser feitos, como mostrado aqui embaixo. Basicamente, essa é a aplicação que foi feita do uso do modelo, onde aqui você pode ver as variáveis que o modelo recebe, que são oriundas daquele dado de entrada, quando consumidas. Executando, podemos ver a saída, e assim finalizo minha apresentação do meu Tech Challenge. É, Existem três repositórios, um é para o ML, um para o API e outro para o web. Estão dentro do documento que será fornecido na entrega. Agradeço o tempo e espero que tenham gostado da apresentação.